É isso aí, pessoal, graça e paz. Estamos ao vivo aqui no programa Mais que Vencedores em Cristo Jesus. Amém? Neste momento gostaríamos de estar fazendo uma breve meditação aqui na Bíblia, na Palavra de Deus. Vamos ver rapidamente o que o Senhor tem a nos falar nessa manhã. Já a gente estará passando as músicas aí que o pessoal está pedindo aí no chat. Você que tem pedido a música aí, a gente já vai estar passando a música aí que vocês estão pedindo. Mas primeiro a gente vai dar uma breve meditação aqui na Palavra de Deus. Eu convido você a abrir a sua Bíblia aí no livro de Juízes, capítulo 3, versículo 7. Juízes, capítulo 3, versículo 7. Você que tem uma Bíblia aí perto, quiser abrir, no livro de Juízes, capítulo 3, versículo 7, diz assim: Os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor, e se esqueceram do Senhor, seu Deus, e renderam culto aos Baalins e ao poste ídolo. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os elegeu nas mãos, entregou nas mãos de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim 8 anos. Clamaram ao Senhor, os filhos de Israel, e o Senhor lhes suscitou libertador, que os libertou, Otniel, filho de Kenaz, que era irmão de Caleb e mais novo do que ele. Veio sobre ele o Espírito do Senhor, ele julgou Israel, saiu a peleja. Aqui o Senhor, depois, a gente pode continuar lendo depois em um outro momento. Mas o momento que eu quero frisar é esse aqui do versículo 7, que fala que os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor, se esqueceram do Senhor e renderam culto aos Baalins e ao poste ídolo. Então por isso, aqui no versículo 8 fala que a ira do Senhor se acendeu contra o povo de Israel. Se a gente for vir aqui também no livro de Jeremias, capítulo 32, a partir do verso 30, diz assim: Porque os filhos de Israel e os filhos de Judá não fizeram senão mal perante mim, desde a sua mocidade, porque os filhos de Israel não fizeram senão provocar minha ira com as obras das suas mãos, diz o Senhor, porque para minha ira e para o meu furor me tem sido essa cidade, desde o dia em que a edificaram e até o dia de hoje, para que eu removesse da minha presença, por causa de toda a maldade que fizeram os filhos de Israel e os filhos de Judá para me provocarem a ira, eles, seus reis, os seus príncipes, os seus sacerdotes, os seus profetas, como também os homens de Judá e os moradores de Jerusalém. Viraram-me as costas e não rosto, ainda que eu, começando de madrugada, os ensinava. Eles não deram ouvidos para receberem a advertência. Antes puseram as suas abominações na casa que se chamava pelo meu nome, para profanaram. Edificaram postes ídolos de Baal, que estão no vale do filho de Inom, para queimarem a seus filhos e as suas filhas a Moloque, o que nunca lhes ordenei, nem me passou pela mente que fizesse tal abominação para fazerem pecar a Judá. Então aqui na palavra do Senhor, tanto em Jeremias quanto aqui em Juízes, a gente vê o Senhor advertendo o seu povo quanto à adoração de ídolos, quanto ao levantar de ídolos em postes, seja onde quer que for, em altares, Isso, o Senhor, se a gente for ler, principalmente no Velho Testamento da Bíblia, a gente vai ver muito isso. O Senhor se entristecendo com o povo de Israel por causa dessas coisas, por causa do levantar de ídolos, levantar de postes ídolos, colocar ídolos em postes, colocar os ídolos em altares, e isso entristece o coração de Deus. Porque aí o povo está colocando outra pessoa, outro ser, outra coisa no lugar que deveria ser somente de Deus. Começam a fazer cultos a essas pessoas que talvez até já morreram,
E aí colocam essas pessoas no lugar de Deus. E isso entristece o coração de Deus. Porque aí você tira a honra e a glória que deveria ser somente de Deus e começa a fazer festas para essas outras pessoas que são colocadas como ídolos, como santos, como deuses. E isso entristece muito o coração de Deus. E a gente vê aqui nesses dois textos que a gente lê, na verdade tem muito mais texto na Bíblia falando sobre isso, mas aqui a gente tenta ser o mais breve possível. E isso, se a gente for parar para ver, isso entristece o coração de Deus. E ele fala até aqui que ele nunca ordenou que isso fosse feito. E às vezes a gente vê tantas pessoas fazendo dias específicos, fazendo festas específicas para essas pessoas que não são Deus. E que nunca foi ordenança de Deus fazer esse tipo de festa, esse tipo de comemoração. Então, e ele fala aqui em um desses textos aqui, ele fala assim: vocês colocam no lugar que se chama pelo meu nome, ou seja, nos templos, nas igrejas, colocam esses ídolos, profanando esses lugares e, no caso, entristecendo e trazendo a fúria de Deus. Então, às vezes a gente vê algumas coisas de ruim acontecendo conosco, com nossa cidade, com nossa nação. E aí, quando a gente vai passar a saber o porquê, a gente começa a ler a Bíblia e começa a entender que esse tipo de coisa, colocar outras pessoas, outros deuses, outros santos no lugar de Deus, e isso traz a ira de Deus, isso traz o furor de Deus, e isso traz maldição para a nossa vida, isso traz maldição para a nossa cidade, traz maldição para o nosso estado, para a nossa nação, porque foi assim que Deus sempre tratou o povo que sempre foi escolhido dele aqui na Bíblia. Toda vez que o povo escolhido por Deus, o povo de Israel, começava a fazer esse tipo de coisa, colocar outros deuses no lugar de Deus, outros seres no lugar de Deus, ele vinha e castigava o povo. Então meu convite nessa manhã para cada um de vocês que está nos ouvindo, seja pelo rádio, seja pelo YouTube, pelo Facebook, que você possa se voltar para Deus, somente para Deus, porque Ele é o único digno de todo louvor, de toda adoração, dos nossos cultos, de nossa exaltação, de nossos cânticos e de nossos louvores. Somente Ele. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então não existe outro caminho que nos leve a Deus, senão nosso Senhor, nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém? Então nesse momento estarei fazendo uma breve oração, que você possa estar elevando seu pensamento aos céus, que você possa estar elevando seu pensamento ao Senhor Jesus neste momento. Amém? Senhor meu Deus, eu venho te clamar por cada uma dessas vidas que estão nos ouvindo, que a tua presença, ó Deus, o teu entendimento possa, ó Deus, estar tomando conta de cada uma dessas vidas. Ó Pai, que o Senhor, ó Pai, venha se abrir para cada uma dessas pessoas, para que essas pessoas possam te conhecer, que elas possam ser teus amigos e entender que o Senhor é o único Deus verdadeiro, que o Senhor é o único que deve ser adorado e exaltado. No céu, na terra e debaixo da terra, o Senhor é o único Deus, o único que deve ser adorado e exaltado. E nós clamamos o Senhor, clamamos a tua presença, para que o Senhor venha transformar cada uma dessas pessoas, que o Senhor venha transformar cada um desses lares, trazendo a paz, trazendo o amor, tirando toda briga, tirando toda tristeza, toda depressão, toda opressão, ó Deus. Vem, Senhor Jesus, que essas pessoas, cada uma dessas pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo, possam conhecer o Senhor, possam conhecer quem o Senhor é. Em nome de Jesus é que nós te clamamos. Amém, amém e amém.